A Embaixada da Suécia doa ao governo de Moçambique um donativo de $1 milhão americanos para o combate e prevenção da pandemia da Covid-19. Associações agrícolas do Distrito Municipal do Chibute beneficiam-se de sementes agrícolas para as suas machadas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperaturas abaixo dos 24 graus Celsius até o dia 7 de setembro do ano em curso. Praia da Costa do Sol, um novo visual em tempo da pandemia. Olá, boa noite, bem-vindo à informação no Mega News. A Embaixada da Suécia doa ao governo moçambicano um donativo de $1 milhão americanos para o combate à prevenção da pandemia da Covid-19, que visa fundamentalmente a fortalecer os esforços que o governo e as comunidades locais estão a desenvolver. A cerimônia de assinatura do certificado de entrega e recepção do donativo na ordem de $1 milhão americanos foi presidida pela vice-ministra da Economia e Finanças, Carla Alexandra, e Susan Spets, chefe da cooperação da Suécia. Para o governo sueco, trata-se de um apoio que irá mitigar os efeitos da Covid-19 em Moçambique. A Suécia reconhece que o fortalecimento das capacidades locais para que contribuam para a melhoria do meio ambiente e maior resiliência aos impactos das alterações climáticas e calamidades naturais é uma prioridade-chave. Por isso, em 2018, decidiu, em parceria a UNCDF e INEF, o setor do ambiente, apoiar a iniciativa local em Gaza e Inhambane. Sua Excelência, estamos satisfeitos em saber que as comunidades locais dos 13 distritos mais vulneráveis das províncias Gaza e Inhambane, abrangidos pelo programa, estão a beneficiar deste apoio e a participar plenamente no processo de planificação e definição das suas prioridades, como também estão envolvidas na implementação e monitoria das atividades resilientes definidas. Para que haja uma eficácia no plano de resposta e prevenção da Covid-19, os governos locais e as comunidades devem estar na linha da frente. Para tal, é importante criar e treinar as capacidades humanas ao nível local para lidar com a pandemia através de uma descentralização coordenada dos fundos existentes, por forma a minimizar os efeitos nas condições de vida destas comunidades rurais. A Suécia quer salientar que a prioridade é fazer chegar os recursos alocados aos governos locais destes 13 distritos através de um sistema transparente para poderem mitigar o impacto econômico negativo da Covid-19 nas condições de vida da população mais vulneráveis, mulheres, crianças e idosos. O donativo irá também apoiar a expansão da proteção social e fortalecer a resiliência das mudanças climáticas a nível distrital e econômicas causadas pela Covid-19. Com um enfoque específico às comunidades de 13 distritos das províncias de Gaza e Inhambane, o fundo irá também responder aos efeitos causados pela pandemia da Covid-19. Neste programa já celebrado de 2018 a 2023, temos cerca de um total de $15 milhões, em que grosso, portanto, é apoiado pelo Reino da Suécia e uma parte também por outros governos. Particularmente o que estamos hoje, portanto, a ressaltar é um tanto apoio adicional que nossos parceiros aqui, particularmente o Reino da Suécia, o governo da Suécia, está, portanto, a disponibilizar o governo de Moçambique para apoiar, portanto, a estas províncias, sobretudo os distritos, os 13 distritos destas duas províncias, que é a província de Gaza, a província de Inhambane, que já beneficiam do programa local para beneficiar de fundos adicionais para responder pontualmente à pandemia da Covid-19. Porque observamos que, paralelamente aos esforços que, portanto, estas zonas
bastante vulneráveis às mudanças climáticas, cheias e secas. Agora, com, portanto, o eclodir da pandemia da Covid-19, tem, portanto, esforços acrescidos para mitigar para fazer face a este desiderato que é responder portanto, às questões das mudanças climáticas. Portanto, com o agravar dos efeitos da pandemia da Covid-19, estes fundos vão beneficiar, portanto, essas comunidades a responder àquilo que são as preocupações relativas a tratamento e prevenção da Covid-19 e que possam continuar a trabalhar neste programa, que é o programa local, que aqui, portanto, fizemos referência. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperaturas abaixo dos 24 graus Celsius até o dia 7 de setembro do ano em curso. As temperaturas baixas far-se-ão sentir principalmente durante as noites e manhãs, pelo que o INAM apela a todos os cidadãos de Maputo a tomarem medidas básicas de precaução. As temperaturas baixas que vêm se registrando em Maputo poderão continuar até os próximos dias, segundo a previsão do tempo feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O meteorologista Acácio Tembe alega que a baixa temperatura que continuará a se fazer sentir é marca do início de uma nova estação. É uma situação que vai se manter para os próximos dias. Nós estamos a prever até sábado temperaturas baixas, com alguma ligeira subida, né? Porque ontem nós prevemos 18 graus e hoje estamos a prever 21. Nos próximos dias as temperaturas poderão subir até 24 graus, mas não vão passar disso e não estamos a prever nenhum fenômeno. O mesmo lança o seguinte apelo. Como se sabe, nós estamos na fase de transição da época fresca para a época chuvosa. Praticamente é como se estivesse a despedir esse frio, porque os próximos dias vamos ter alguma ligeira subida das temperaturas e a partir da última semana de setembro, última década de setembro, vamos começar também a ter a ocorrência de alguma chuva com temperaturas já passar os 30 graus. Importa frisar que o frio exige cuidados extras, sobretudo no contexto de pandemia. Bom, as pessoas têm que acompanhar os nossos avisos e nas primeiras horas as pessoas devem se agasalhar, porque como se sabe, as temperaturas das primeiras horas são muito baixas. Estamos a falar de 14, 15 graus nas primeiras horas. Então as pessoas têm que tomar todo o cuidado em termos de agasalho, principalmente pessoas que têm algumas doenças da época de frio. Serviços distritais de atividades econômicas no distrito de Belém neutralizaram cerca de 2 toneladas de carcaça de carne bovina. Pelas contas feitas, pressupõe-se que foram cerca de 11 cabeças abatidas clandestinamente no distrito de Chibuto e a respectiva carne era transportada neste carro frigorífico e tinha como destino comercial a cidade de Maputo. Interpelados pela equipe multissetorial PRM e SDAI na Macia, os 2 ocupantes da viatura não conseguiram provar às autoridades a legalidade da carne que transportavam, o que ditou a sua apreensão. Entretanto, o diretor dos Serviços de Atividades Econômicas no distrito de Belém, Valdemir Francisco Ndeve, mostrou-se preocupado pelo facto de não ter havido inspeção antes e depois do abate destes animais pelas autoridades veterinárias, para além destes transportarem aquela carne sem nenhuma licença de trânsito, bem como credencial emitida pelas autoridades competentes. A mercadoria não está legal. A partir do momento que não tem nenhuma documentação para o efeito, significa que não está legal. É verdade que o carro que está a transportar reúne condições para o efeito, mas o carro também não está legal. Durante a presença da imprensa, os donos da carne não quiseram mostrar o rosto, mas segundo fontes das atividades econômicas, este produto pertence a um cidadão e funcionário público na cidade de Maputo. Berlaus Alexandre, Gaza. Usuários da praia da Costa do Sol são unânimes que, se tudo voltar à normalidade, os cidadãos que frequentam as praias devem ter uma educação cívica para que estas continuem limpas, assim como em tempo de restrições. Há 5 meses atrás, era possível não notar a existência do areal na praia do Costa do Sol devido à poluição. Lixo por todo lado. Hoje, após 4 meses em estado de emergência, a existência de plásticos, entre outros fenômenos indesejados neste local, que em tempos de temperaturas altas acolhe mais de 3.000 pessoas na capital do país, encontram-se totalmente excluídos. A praia está muito melhor. Para quem conheceu antes e quem vê esses dias, está muito mais limpa. Agora as praias estão bem limpas,
porque já não andam a deitar lixo. Para os nossos entrevistados, o apelo que fica para os cidadãos que frequentam este local, caso a situação da doença da Covid-19 permitir que tudo volte à normalidade, os mesmos devem trazer consigo a educação cívica. Educação cívica, acima de tudo, o civismo. As pessoas usaram, descartaram, não na areia, não no chão, nos devidos lugares. E apelo que os cidadãos possam, na retoma, né, do momento agora que estamos entrando até no verão, eles possam conservar as praias conforme estão neste momento, e este é o grande apelo. A notoriedade da Praia Limpa acontece mesmo só neste tempo da pandemia, apesar que os ativistas por vezes praticam ações de limpeza neste local mesmo antes do surgimento da doença. A vice-ministra da Economia e Finanças considera as mudanças climáticas um desafio para o crescimento econômico e a redução da pobreza. Assegura que o programa local será um grande instrumento de apoio ao governo na resolução dos desafios globais de adaptação às mudanças climáticas ao nível local. Moçambique é atualmente o sexto país africano mais vulnerável às mudanças climáticas devido à sua localização geográfica, onde os efeitos como cheias, secas, ciclones registram-se com maior intensidade nos últimos dias. Carla Louveira, vice-ministra de Economia e Finanças, revela que o programa local será um grande instrumento de apoio ao governo moçambicano. O programa local, implementado em 14 países em desenvolvimento, com assistência técnica e financeira do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Capitais e o NCDF, constitui um instrumento de complemento às atividades do governo, na medida em que apoia ao financiamento aos desafios globais de adaptação às mudanças climáticas ao nível local. A mesma revela que o donativo vem reforçar a capacidade do governo na aquisição de bens e serviços para o bem-estar da população. A disponibilização deste donativo vem reforçar a capacidade na aquisição de bens e serviços para o bem-estar das populações, estimular as iniciativas criativas das comunidades com impacto sobre a economia local, bem como reforçar as medidas de prevenção do Covid-19. E garante que o governo irá aplicar de forma estratégica, criteriosa e rigorosa o financiamento dado pelo UNCDF e Suécia. O governo mantém o seu comprometimento de aplicar de forma estratégica, criteriosa e rigorosa os recursos que têm sido colocados à sua disposição, de forma a alcançar os resultados do programa, bem como em prosseguir com ações centradas no aumento da renda e promoção do crescimento econômico sustentável e inclusivo. Foi lançada a campanha Enfrentemos a Covid em paz e harmonia, a mesma que surge no âmbito das respostas às agressões físicas e no seio das famílias moçambicanas, consequências geradas pela aparição da Covid-19. Em tempos da pandemia tem sido difícil a convivência no seio familiar. Neste contexto, mulher e crianças são os que mais têm sofrido com agressões físicas dentro de casa, na maioria das vezes por bens materiais. Esta ação vem se agravando nos últimos meses devido à inclusão da Covid-19, o que levou ao segmento de restrições que obriga a permanência dentro de casa. Face ao momento que estamos a viver de Covid-19 e da pandemia que assola o nosso país e o mundo, estudos mostram que geralmente quando há situações desta natureza há sempre consequências adicionais nas famílias e principalmente para mulheres e crianças. E o que nós vemos historicamente são casos de aumento de violência doméstica, casos de aumento da sobrecarga do trabalho que recai muito sobre as mulheres. E então, nós desde o início, nós iniciámos esta campanha com aliadas por volta de abril deste ano, e desde as primeiras intervenções e conversas que tivemos, a nossa grande preocupação foi, nós estamos a atravessar um momento em que vamos ter que passar, e estamos a ter neste momento, que passar mais tempo em casa. É esse o apelo que é feito para evitar a propagação deste vírus.
mas nem sempre isso é saudável. O Ministério de Gênero e Ação Social, em parceria com algumas organizações e com apoio do governo britânico, lançaram uma campanha intitulada Enfrentemos a Covid em Paz e em Harmonia, com o objetivo de dar alerta a todas as famílias à responsabilidade de enfrentar esta doença sem usar a violência doméstica. Nesta iniciativa que nós estamos aqui hoje a lançar, estamos com um consórcio de várias organizações, que uma delas é o Aliadas, que irá também apresentar-se. Temos o Ministério do Género, que também faz parte desta equipa, e estamos ainda muito bem acompanhados pelo Ministério da Saúde, pelo MEPT, Movimento de Educação para Todos, e também temos o apoio do Moza Banco nesta iniciativa. E neste contexto, achamos por bem nos juntar a este movimento para esta campanha, porque sentimos que há um alinhamento no tratamento das questões de género, que vão enfocar muito a educação das relações de género no contexto familiar, no contexto de dirimir os conflitos entre homens e mulheres nas famílias, né, que tanto mais novos, mais velhos, assim como a partilha de tarefas que aqui foi mencionada. De referir que 45 organizações beneficiaram de um valor financiado pelo Canadá. Uma organização nacional, mas ele é implementado por via de um financiamento do governo do Canadá, e tem como objetivo principal apoiar a capacidade e as atividades de organizações de mulheres. O objetivo é que as organizações de mulheres resultem transformadas, não só na sua capacidade de realizar a vocação de promover e proteger direitos das mulheres, mas também na qualidade dessa implementação, e que nesse processo também assegurem a sua sustentabilidade. Chegada a altura do Mega News observar o seu primeiro intervalo, mas antes acompanhe a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para Maputo teremos 27 graus de máxima e 18 graus de mínima. Para Xaixai, 28 graus de máxima e 15 graus de mínima. Para Inhambane teremos 26 graus de máxima e 16 de mínima. Para Beira teremos 27 graus de máxima e 18 graus de mínima. Para Tete teremos 31 graus de máxima e 19 graus de mínima. Para Climane, 27 graus de máxima e 19 graus de mínima. Para Nampula teremos 30 graus de máxima e 17 de mínima. Lixinga teremos 22 graus de máxima e 16 de mínima. Para Pemba teremos 26 graus de máxima e 23 de mínima. Este serviço meteorológico foi oferecido pela Flitrec Moçambique. Rastreamento, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrec.co.mz. Mega TV. Voltamos já. Mega TV. A Flitrec Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrec Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrec.co.mz.
quando chegamos à nossa casa. Queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Casa de Cofres de Moçambique Limitada, especializada no fabrico, venda, assistência técnica de todo tipo de cofres. Fazemos ainda montagem de segredos bancários, portas de segurança à prova de bala ou de fogo e tudo que você precisa. Fazemos tudo com carinho e profissionalismo. Não perca mais tempo, visite-nos. Estamos localizados na Avenida Júlio Nyerere. O nosso contato é o 82 43 84 600 ou 84 55 53 386. Casa de Cofres de Moçambique Limitada, o seu consultor em cofres. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. A Seaside, venda de calçado e todo tipo de acessórios de fabrico português para homens, mulheres e crianças. Sabrinas, chinelos para homens e mulheres, sapato de salto alto, baixo, fino ou então grosso, chinelos medicinais e não só, calçadeiras, cintos, relógios, bolsas, tiracolos, pochetes, carteiras para documentos, perfumes, um melhor que o outro. Estamos localizados no bairro Central, Avenida Karl Marx, número 340. Temos também as nossas sucursais, Avenida Marginal, Centro Comercial Bahia Mall, lojas 57, 58 e 60. Também pode encontrar-nos na Shoprite da Matola. Muito simples, não é? O nosso contacto é ainda mais simples. 84-05-825. Seaside, moda em movimento. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Pois bem, estamos de volta para dar continuidade com a informação, com a habitual janela de entrevista, ou seja, de conversa, em volta de sempre, ou seja, em volta de um assunto que achamos pertinente a ser debatido aqui no Mega News. Para já vou contar com António Gravata, aquele que é presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol de Moçambique, ele que poderá trazer aqui algumas informações que o Mega News acha que o público pretende informar-se no que concerne à situação dos jogadores de futebol profissional em Moçambique. Boa noite, António Gravata, bem-vindo aqui ao Mega News. Boa noite e obrigado pelo convite. Bom, pois bem, nós vamos direto àquilo que é o assunto
que achamos ser pertinente a esta altura. Gostaríamos de saber o que é que o sindicato tem a dizer à volta da situação dos jogadores. Bom, o sindicato ou os jogadores em si estão num momento de muita incerteza. E muita incerteza, muita insegurança em relação àquilo que é o presente e que será o futuro. E nós, como direção do sindicato, também associamos e estamos também na mesma situação. Infelizmente, estamos também a acompanhar a semelhança dos demais, aquilo que está a acontecer do ponto de vista de discussão, de debate, não é, de propostas para avanços ou não do processo da realização ou do reinício das atividades. E, paralelamente a esta situação, temos estado também a acompanhar aquilo que se tem estado a discutir nesses últimos momentos, não é? E, de alguma forma, preocupa os jogadores. E a nossa situação mantém-se sempre de incerteza porque os jogadores não têm tido muita informação sobre aquilo que está a acontecer, sobre aquilo que lhes reserva. Então, esse é outro dos pontos que nós, como direção do sindicato, achamos que, de alguma forma, o processo de inclusão do próprio sindicato nestes debates, nesses momentos em que as coisas vêm sendo decididas, porque, aliás, decidem a vida do próprio jogador. Então, de algum momento, a inclusão do sindicato, nem que seja para acompanhar e estar por dentro disso e também poder transmitir essa informação, a dar algum conforto do ponto de vista de informação, do ponto de vista de fato aquilo que está a acontecer, as perspectivas reais que se abrem, porque muitas das vezes, ou quase sempre que temos estado a conversar, sentimos que não há uma comunicação entre o patronato, no caso concreto seria o clube, e os trabalhadores, que são os jogadores. Então, há um déficit de comunicação, um déficit de informação em relação àquilo que está a acontecer e como é que as coisas estão a ser programadas. A essa altura, o sindicato já tentou aproximar-se a essas entidades patronais, ou seja, os clubes, por forma a ter uma informação ou estar próximo dessas discussões que tem estado a falar, por forma que os seus filiados, neste caso os jogadores, possam ter uma certa informação concreta e até, diríamos, digna, que possa deixar eles minimamente confortáveis, tendo em conta o atual momento que os jogadores estão a viver. O nosso discurso sempre foi de inclusão. De inclusão de todos os agentes desportivos no processo de análise e tomada de decisão de qualquer situação. E repara que todos os clubes neste momento estão a movimentar, os clubes, a Liga, neste momento, porque também está a discutir a questão dos fundos FIFA, juntaram-se também os clubes da segunda divisão por causa do interesse que é o financeiro, no caso concreto. E nós temos estado sempre a apontar pelo discurso de inclusão dos diferentes agentes desportivos no processo de tomada de decisão. É algo que nós temos estado sempre a fazer referência e esperamos sempre, temos expectativas que sejamos convidados para integrar o coisa, porque de alguma forma ideias também temos e sobretudo temos a perspectiva de quem de fato faz ou dá o espetáculo, que é a perspectiva do jogador. Diferentemente do que acontece, é verdade que neste momento a maior responsabilidade do ponto de vista de tarefas, do ponto de vista de ações, compete muito aos clubes no sentido de reativar ou retornar-se aos treinos, porque passa por uma organização interna, a criação de condições para que este mesmo jogador retorne aos treinos. Então é muito, mas também há muito que se possa dizer, porque também há muito pelos quais os clubes, a Liga Moçambicana de Futebol reúnem-se para discutir e têm estado a recorrer a outras entidades. Então, uma conjugação de ideias, eu creio que nunca seria demais e só seria o próprio desporto, o futebol, Podemos assumir, Tony, António Gravata, e sim, que o sindicato dos jogadores sente aqui a sua exclusão numa situação em que poderia ser provavelmente maior contribuinte em termos de ideias e até dissipar aqui algumas dúvidas que param em volta daquilo que, por exemplo, este fundo da FIFA está a criar um verdadeiro celeuma no concerno, como provavelmente poderia ser distribuído este valor pelos jogadores ou pelos clubes. Não seríamos o maior contribuinte em termos de ideia. Iamos fazer a nossa parte, como os clubes estão a fazer, como a Liga Moçambicana também está a fazer, como a Federação Moçambicana de Futebol também está a fazer, como a própria Secretaria de Estado de Desporto está a fazer. Então, seríamos mais um elemento que poderia, julgamos nós, agregar mais valor àquele que já existe, que reconheço a sua qualidade, mas mais um elemento
que pudesse transmitir outra perspectiva de visão. E esteja a fazer referência, por exemplo, à discussão que está a haver em relação aos fundos. Por exemplo, os clubes estão preocupados em ter os fundos, é legítimo, né? É legítimo, mas por outro lado, nós também como jogadores, como sindicato, estamos preocupados com aquilo, com a aplicação desses mesmos fundos. São destinados para apoiar os clubes neste momento, e como é que esse apoio, ou a canalização, ou a aplicação desses fundos a nível dos clubes, como é que será feito? Porque nós estamos a ver, estamos com clubes que não pagaram salário desde o início desta época. Pois é. Não pagaram nenhum salário. Será que esse valor também está coberto, será usado, ou parte dele, para pagar salário? Essa é uma discussão que, num fórum, com a entidade que canaliza os valores, poderíamos também determinar, do mesmo jeito que a FIFA determina que, olha, estes valores devem servir para apoiar, também podia-se, nesse fórum, o sindicato podia eventualmente trazer esta proposta de, olha, parte deste fundo, sobretudo para aqueles que estão em falta, poder servir para suprimir este déficit do ponto de vista de pagamento de salários. Então, é uma situação que muitas das vezes ou não se colocou, os clubes pura e simplesmente estão a reivindicar algo que é legítimo, né? É legítimo, e esquecem aquele que é o seu maior ativo. Então, este esquecimento, que acredito que não seja esquecimento, porque tem consciência dos seus deveres e obrigações, mas é preciso sempre que também esteja ali alguém ou que represente os jogadores, e não no sentido de poder mais acompanhar o processo de discussão. Eventualmente, uma e outra ideia também podíamos acrescentar, de certeza absoluta. Então, é nesta linha de pensamento que nós pensamos que o processo de inclusão dos agentes desportivos, no caso concreto do sindicato, era importante. Há discussões que estão a ser feitas, há decisões que estão a ser tomadas, há argumentos que estão a ser colocados de parte a parte, mas nenhum desses argumentos toca o essencial, que é o jogador de futebol. Exato. Este que dá vida, que dá corpo a todos estes elementos que estão aqui presentes nesses fóruns de tomada de decisão. Por exemplo, posso até avançar um dos argumentos colocados, ou um dos requisitos que a Federação coloca para a questão do benefício dos fundos, é que os clubes tenham um processo de licenciamento, tenham conta bancária. No processo de licenciamento está ali um elemento que diz respeito à prestação de contas, à componente financeira, desconto do INSS e o IRPS. E os clubes fazem menção a isso e dizem claramente que, olha, nós temos dívidas do INSS, e a termos que seguir esses requisitos que a Federação levanta, tínhamos que regularizar não teríamos como beneficiar do fundo. Do fundo, exato. Então, o que vai acontecer é encontrar-se uma forma de ultrapassar ou contornar. Se houver este arranjo, vai-se contornar. Mas este contorno prejudica o jogador que é beneficiário desse desconto que é feito e respectiva canalização. E depois contorna-se e depois não se vai querer fazer mais nada para poder se seguir com este processo de desconto e respectiva canalização ao INSS. Então, esta é uma preocupação muito grande para o sindicato de jogadores, para o próprio jogador. Exato. E também creio que seria a responsabilidade, na ausência, é a responsabilidade da sede. A responsabilidade primária é dos clubes, de quem está à frente dos clubes, porque eles sabem, os dirigentes sabem quais são as responsabilidades, o que é que diz a lei nacional relativamente a esta matéria. Então, era obrigação que eles tivessem esses pressupostos muito bem definidos e a cumprirem. Não faz. Mas até temos essa figura do SED, que é o que é governo. Exato. Então, a ideia é o que é do governo. Não é pura e simplesmente a realização da prova, mas é a proteção do próprio cidadão. A exigência também do cumprimento deste requisito também deve ser deve ser pressão por parte da sede, de modo a que os clubes cumpram com este requisito. Então, seria um ganho duplo para a própria sede, que veria aquilo que é o presente e futuro dos jogadores minimamente assegurados, né, porque uma das lutas do próprio governo é a reinserção social do jogador pós-carreira, algo que nós temos visto que é penoso para aquilo que nós estamos a acompanhar. Toninho, mesmo em jeito de fecho, tem esta questão.
olhando para o que o sindicato está a fazer, olhando para a expectativa dos jogadores de reinício da competição, numa situação que estão, boa parte dos clubes, claro, um e outro é que está a pagar regularmente, não estão a receber reinício das competições, ou pelo menos dos treinos, e alguns sem salários. O que é que o sindicato que trabalha está a fazer, mesmo em jeito de fecho? Bom, primeiro dizer que é lamentável, são mais de 8 meses ou 9 que alguns jogadores de alguns clubes não recebem salário. É só imaginar como é que eles têm estado a sobreviver. Então é penoso por esse lado. E por outro, há uma necessidade, ou o reinício das atividades está envolto em expectativas, porque o argumento é que não se está a competir. E quando se volta, quando há a possibilidade de volta aos treinos, pelo menos, vislumbra-se, não é? Ou há uma luz no fundo do túnel para o próprio jogador. Tem expectativa de que, olha, estando ali diariamente, apresentando-se, deslocando-se ao local de trabalho, fazendo ou exercendo a sua atividade, há perspectiva boas que se possam abrir. Então, é dentro destes cenários de sonhos, entre aspas, que os jogadores também vêm-se envolvidos. O retorno à atividade permite-lhes maior contacto com o clube, maior contacto com a associativa, maior contacto com os dirigentes e, eventualmente, alguma satisfação ou necessidade de suprimir algumas necessidades. Até porque é impossível tu praticar atividade física sem condições básicas. Não é? Estou a falar de alimentação básica. Exato. Então, como é que tu vais fazer esforço físico? Como é que vais submeter os jogadores? Sobretudo nesta fase onde o início requer uma pré-época. O esforço é enorme, vai exigir dos clubes, se calhar, em função daquilo que nós também estamos a ouvir do início da época, que fala-se de outubro, não é? Então vai exigir-se um bocadinho de esforço, do ponto de vista do treinamento e por aí condições físicas para a recuperação. E repara uma coisa, não é só o jogador tem família, ele não vai simplesmente o alimentar com o mínimo e depois voltar para casa, a sua família, a sua esposa, seus filhos ou seus dependentes diretos ficarem só a assistir. Então é um dilema muito grande, entendemos a situação dos clubes, mas há que os clubes encontrar uma solução para que os seus maiores ativos não se encontrem na situação em que nós hoje estamos a viver. Pois bem, muito obrigado, António Gravata, presidente do Sindicato de Jogadores de Futebol de Moçambique, pela presença aqui no Mega News. Espero que possa aceder mais vezes aqui ao convite. Claro, sem dúvidas. Pois bem, nós agradecemos e vamos dar continuidade com a informação, dizendo que as associações agrícolas do Distrito Municipal de Chibuto beneficiam-se de sementes agrícolas para as suas machamas. Para a melhor produção, os agricultores organizaram-se em associações agrícolas com vista a obter apoio e garantir melhor produção e produtividade. E neste âmbito, o Conselho Municipal da cidade de Chibuto estendeu a sua mão e apoiou os agricultores com várias sementes para lançar a terra. E os benefícios não tardaram, segundo as imagens ilustram, e são testemunhadas por um dos associados. Mário Machava garantiu aos nossos microfones que várias dificuldades no setor familiar foram ultrapassadas desde a dieta alimentar e o sustento das famílias com baixo rendimento, pois, para além do consumo, a produção é também colocada no mercado para a venda, com vista a pôr os filhos na escola. Então, para o nosso caso, conseguimos estudar os nossos filhos e o consumo interno, assim, além de estudar os nossos filhos. Ajudamos a população em geral da vila. Diminuir a distância que é um comparar-se agora é direito. De realçar que a zona baixa da cidade de Chibuto oferece um potencial agrícola para quase que tudo o que se lança na terra. Vendedeiras de hortaliças no mercado Aquima, na cidade de Quelimane, contestam a qualidade das obras do pavilhão da venda de verduras em construção naquele mercado. As vendedeiras de hortaliças e leguminosas que falaram à reportagem da Mega TV manifestaram descontentamento relacionado à qualidade das obras da construção do pavilhão Hora em Curso, que será alocado especificamente para um universo de 30 vendedeiras de leguminosas e hortaliças. Nós estamos felizes com a construção dessas bancas, porque há muito tempo vendíamos no chão, só que aqui em cima não cobriram. Então, quando a chuva estiver a cair, vai ter que nos molhar, nós não vamos ter como vender nosso produto. Então, pedimos ao Conselho Municipal para poder fazer o quê? Cobrir aí em cima. A obra não está muito bem assim como nós queríamos. Está bem-vindo, né? Conselho Municipal. Quanto mais
constrói mais edifícios desses género, melhor, porque para o cidadão moçambicano, em particular os da cidade de Quelimane, não é melhor, porque ali no chão estava cheio de sujidade, então aqui em cima pelo menos a coisa é outra, porque é um lugar limpo, está em cima, poucas moscas, isso aqui é mais bem, está bem-vindo também. Emílio, chefe da comissão no mercado em referência, garantiu que o assunto já é do domínio das autoridades autárquicas. Antes da construção deste edifício, primeiro fizemos um levantamento estatístico de poder ver quantos revendedores são, e aí é que fomos a parte técnica, a construção desse edifício. Então, tem muitos sim que estão a reclamar, a dizer que não está bem muito construído e alguns não estão nessa lista. Isso não costuma a verdade. Todos que vão vender aqui são aqueles que vendiam mesmo nesse local. Mesmo se existir espaço, também poderão poder virem vender. Agora, quanto às obras, há muita gente que está a reclamar sim, que não está muito bem construída, mas o empreiteiro pôde fazer aquilo que estava no plano, aquilo que estava agendado. O Conselho Municipal pode fazer é poder revoltar a obra para poder cobrir essa parte de cima, para quando a chuva estiver a cair, eles poderem venderem devidamente, de modo que não possam se molhar. Com imagens de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil para Mega TV Quelimane. O governador de Inhambane, Daniel Chapo, impulsou os novos membros dos órgãos sociais da Associação de Agronegócios da Terra da Boa Gente. Foi implantada hoje oficialmente a Associação de Agronegócios na província de Inhambane e foram empossados alguns membros daquela associação. E a cerimônia contou com a presença do governador da província de Inhambane, Daniel Chapo. A associação visa catapultar a economia da província e do país em geral. Cada membro associado, em particular, à observância e ao respeito pelos estatutos e demais instrumentos normativos a serem aprovados pela Associação, numa busca constante da perfeição requerida e esperada para honrar o compromisso hoje publicamente assumido. O governador da província de Inhambane instou aos empossados e os membros daquela associação a serem exemplares e a empenharem-se devidamente e a convencerem a camada juvenil a apostarem na agricultura. Trabalhar juntos, não nos gabinetes, mas trabalhar juntos no terreno para produzirmos o resultado. Porque também não podemos passar a vida a dizer vamos fazer agricultura como associação, vamos fazer agronegócio como associação. E se sairmos daqui perguntar aos membros da associação quem tem pelo menos uma hora em casa, no quintal. Ninguém tem, nem pelo menos um canteiro. O presidente da associação diz que o principal objetivo é de convidar outros agricultores a fazerem parte da mesma. Esta associação tem como objetivo agrupar todos aqueles que estão nesta atividade de agronegócio, independentemente do tipo. Portanto, estamos lá com agricultores, estamos com criadores e outras atividades, mas que diz respeito ao agronegócio, estão agrupados nesta associação. No sentido de todos estarem conectados a um único objetivo, não é? Trabalhar em conjunto, trabalhar em coordenação. Não é? As imagens são de Nelmídio Mafuca, Joaquim Sabino, para Mega TV, Inhambane. Chegada a altura do Mega News observar mais um curtíssimo intervalo, não saia daí porque voltamos no próximo bloco com mais informações. Até já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz.
Cisoft oferece diversos cursos com qualidade que você precisa, entre eles hardware, web design nível 1, 2 e 3, Excel avançado, informática básica, completa e não só. Nesta fase em que o mundo e o país se encontram, você pode fazer todos os cursos online. Não perca mais tempo. Ligue já e faça a sua escolha. Cisoft, competência, profissionalismo e inovação. Faça já a sua inscrição. 82 31 88 020 82 31 88 020. Cisoft. Mega TV. Pois bem, estamos de volta para informações aqui no Mega News, desta feita dando um salto para a cidade da Beira para dizer que a população residente no bairro da Munhava, capital provincial de Sofala, afirma que o processo de inscrição para a recepção dos 7.500 não foi transparente. Segundo deram a conhecer os nossos entrevistados, que durante o processo de inscrição feita ao nível dos bairros nesta urbe, parece não haver transparência porque o maior número de cidadãos que devia beneficiar de apoio não foi abrangido. Para os nossos entrevistados, em algumas unidades comunais e quarteirões, o número dos inscritos é insignificante. Toda a gente já receberam lá no 6º bairro, mas na minha casa chegaram pessoas para escrever. Nem receber, não recebemos. Minha casa caiu, tinha vindo aquela máquina para afirmar, que eu pensava que havia de me apoiar aquela máquina que estava aí a afirmar lá em cima. Mas não chegou ninguém de me apoiar. Eu também não fui comendo foto. Quando chego aí, disse máquina falhou. Máquina falhou. Agora está recebendo que cometa foto. Agora nós quero também. Governo vai fazer também. Nós queremos dinheiro. Nós. Senhora vai ver guerra muito. No meu quarteirão só são 2 pessoas que receberam. Mas nós todos fomos tirar de foto. Esse dinheiro está onde? Começaram desse meu filho que está doente, esse que tem 14 anos, que não anda, não fala. Foi tirar de foto. O dinheiro está indo onde? Por isso queremos a justiça, queremos dinheiro, mas a hora do voto aqui no American Board não falta. Pode você me entregar se está votado, mas dinheiro está faltando por causa do quê? Queremos a justiça. No outro desenvolvimento, o líder do Movimento Democrático de Moçambique afirma que o Partido Frelimo deve entregar o dinheiro ao povo. A Frelimo tem que dar aquele dinheiro que recebeu de fora, que está aí escondido, tem que dar ao povo. O povo não pode parar de exigir esse dinheiro. É preciso dar ao César o que é do César. Presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e o processo de inscrição feito pelo Instituto Nacional de Ação Social, INAS, que visa ajudar a população que sofreu pelo ciclone tropical Idai ao nível desta parcela do país. População esta que reclama pela justiça neste processo. Autoridades municipais em Vilanculo vão retirar os doados aos munícipes que não estão a cuidar dos seus talhões. Conselho Municipal da cidade de Vilanculo, satisfeito com a resposta dada pelos munícipes na limpeza de terrenos baldios. Esta segunda-feira termina o período estipulado pela edilidade no que diz respeito à retirada de doados aos autarcas que não cuidam dos seus espaços e para a edilidade a situação está a conhecer melhorias. Graças a esta boa ação dos munícipes, a edilidade decidiu prorrogar por mais 30 dias e, segundo o chefe do gabinete do presidente do Conselho Municipal, Leandro Sossoma, depois deste período não haverá tolerância. Ou seja, o Conselho Municipal vai retirar os doados dos que não acatarem com as recomendações. O aviso que o Conselho Municipal lançou para o aproveitamento do solo urbano por parte dos munícipes que detêm os doados já está mesmo no fim, mas porque o Conselho Municipal fez uma avaliação e percebeu que, afinal de contas, há uma aceitação. Os munícipes acataram e já começou o movimento pelo menos vence limpezas e, no caso, algumas obras. Aqui onde estamos, por exemplo, ao lado, temos um terreno ocioso e que, depois de ser lançado este repto, já tem lá um furo, não é? Foi aberto um furo, é sinal de que o detentor deste doate já começa a se movimentar para usar o espaço. E quem conhece a nossa cidade
naquela rua do hospital que parte do Parque Infantil até o Complexo Alemanha, tem ali uma residência das finanças que já andava aos escombros. E porque o Conselho Municipal lançou este aviso, as obras já estão a acontecer, a reabilitação já está na sua fase final. E então, porque o município percebeu isto, prorrogou o prazo para mais 30 dias. Portanto, estes 30 dias não é para relaxamento, são 30 dias. Um bebê recém-nascido foi abandonado à sua própria sorte na localidade de Belane, em Vilanculo. Uma senhora supostamente demente abandona seu bebê recém-nascido algumas horas depois de dar à luz fora da maternidade. É dizer que, de fato, infelizmente, recebemos uma informação dos colegas do Centro de Saúde de Belane. Dizia que a comunidade havia reportado, nesse caso, ou havia achado algures do povoado de Belane, um bebê, nesse caso recém-nascido, abandonado. O setor de mulher, criança e ação social em Vilanculo garante que enquanto a mãe do recém-nascido abandonado não se encontre, o bebê continuará nas mãos desta secção. Por outro lado, Maria Gulube mostra-se indignada com o comportamento do homem que terá se envolvido com esta mulher, mesmo sabendo que sofre de perturbações mentais. Se ficar um período assim, quase de uma semana sem se localizar, nós teremos que arranjar meio termo como onde é que a criança pode estar. Pode ir para o infantário provincial e, se apanharmos uma família acolhedora, pode acolher também. Mas vai se tratar um processo administrativo para esses atos todos. O apelo que eu gostaria de apelar para esses homens, porque não são homens muito normais que chegam a se envolver com pessoas dementes. Acho que para mim são homens que às vezes para fazer tal ato primeiro apreciam, depois eles ou injetam-se ou tomam alguma droga para conseguir até envolver com esse tipo de mulheres, porque o que eu sei, muitas mulheres com este tipo de comportamento nem tomam banho, nem gostam de fazer higienização, mas os homens, tem aqueles homens que têm esta coragem de se aproximar a uma mulher dessa, convencer até chegar de engravidar. Eu gostaria que os homens que têm este comportamento abandonassem desse comportamento, porque não é um comportamento bom. Este é o primeiro caso que se registra no distrito de Vilanculo no presente ano de 2020. A Universidade de Rovuma, em Nampula, retomou as aulas sem descurar as medidas de prevenção do novo coronavírus. Depois de 5 meses de interrupção das aulas no ensino superior, uma das medidas que visava conter a propagação da pandemia da Covid-19 no país, a Universidade de Rovuma em Nampula retomou nesta última segunda-feira as aulas presenciais de forma faseada. Adelino San, diretor acadêmico da Universidade de Rovuma, fez saber que os 3 dias da retoma do processo de ensino na sua instituição decorre sem sobressaltos, obedecendo àquelas que são as medidas de prevenção da pandemia, que é a medição de temperatura, lavagem das mãos, uso obrigatório das máscaras faciais e o distanciamento físico. Nós iniciamos numa primeira fase no dia 31 de agosto, que envolve fundamentalmente estudantes dos últimos anos, estamos a referir estudantes do 4º e ou 5º ano, né, em toda a universidade. Quando falo toda a universidade, estou a me referir de Nampula, Cabo Delgado, Niassa. Então, iniciamos neste primeiro momento, nesta primeira fase, com mais de 3.000 estudantes, né, de toda a universidade. E a avaliação que nós fazemos é uma avaliação positiva, pelo menos mais de metade dos estudantes estiveram nas salas de aula no primeiro dia, e esse número vai crescendo à medida que vamos andando. Não só em termos de presença dos nossos estudantes na sala de aula, mas também em termos daquilo que é a observação ou observância das medidas de prevenção ao Covid-19, que é mais importante em todas as nossas instalações. Estamos hoje no 3º dia das aulas.
aqui na Universidade Rovuma, onde estamos mesmo para medir o pulsar das aulas. Aqui temos o lavatório. Antes deste processo, o aluno ou alguém utente que se faz sentir nesta instituição deve passar pelo primeiro processo, que é a medição da temperatura, de seguida a lavagem das mãos. Depois destes 2 processos, aí pode-se fazer sentir no recinto deste ensino superior. As imagens são de Hélio Pedro, Cremildo Alexandre, Mega TV, Nampula. As escolas de condução em Nampula dizem estar preparadas para o regresso normal das suas atividades. Após o chefe do Estado moçambicano ter anunciado o relaxamento de forma gradual e faseada de alguns serviços, nesta última fase as escolas de condução a nível do país foram afetadas. A Mega TV em Nampula fez uma ronda ao nível da cidade para medir o pulsar de preparação para a retoma das atividades, respeitando aquelas que são as medidas para conter a pandemia da Covid-19. Maurício Caetano, diretor técnico de Escola de Condução, explicou à Mega TV as estratégias que a sua instituição optou para evitar a contaminação da pandemia, seguindo aquelas que são as recomendações do Ministério da Saúde. O processo de aulas nessa Escola de Condução é segundo a recomendação do protocolo da saúde, que numa sala como esta, que tínhamos 40 estudantes, reduzimos para metade, sendo 20 pessoas por cada turma. E, em consequência disso, surgiram mais turmas que atenderemos em dias alternativos. Portanto, temos um grupo que terão aulas nas segundas e quintas-feiras, o outro grupo nas terças e sextas-feiras. Reservamos quarta-feira para o exame prático, caso tenhamos iniciado com esse processo. Então, trabalharemos assim. Temos muitas turmas, mas tudo está observado segundo o protocolo da saúde. Criamos todas as condições e, no dia previsto, já retomamos com as atividades. E, afinal, há alguns que esperavam que essa situação passasse para matricular. Embora não passou, mas temos este relaxamento que nos autoriza a iniciar com as atividades. Importa dizer que a segunda fase de relaxamento das medidas teve início no dia 1 de setembro e vai compreender setores considerados de risco moderado. FIPAG na província de Tete soma prejuízos de cerca de 2 milhões de meticais por causa de vandalização das condutas de água. Um agente da PRM foi baleado mortalmente na província da Zambésia. O fatídico baleamento que saudou na morte do chefe das operações da primeira esquadra da Polícia da República de Moçambique na cidade de Climana, Zambésia, foi protagonizado pelo seu subalterno em plena operação em resposta a uma solicitação popular no bairro Sinacura, arredores da cidade de Climane, tendo atingido frontalmente na zona torácica, o que culminou na morte de um membro superior da polícia no local. Este colega estava em serviço, teria recebido uma informação dando conta da existência de alguns malfeitores numa residência, portanto, algures da cidade de Climane. Prontamente comunicou também aos colegas que estavam a realizar patrulha também nesta mesma região, foi até ao local de fato. Portanto, orientou que se fizesse o flanqueamento das vias para que supostamente esses malfeitores não tivessem por onde se escapulir, tendo em conta que dias antes tivemos uma situação de arrombamento em uma residência, a polícia foi chamada a atuar. Portanto, e neste momento em que se fazia o flanqueamento para emboscar estes malfeitores, por um erro de execução, um colega nosso acabou realizando alguns disparos e um destes acabou atingindo o nosso colega
chefe de operações da primeira esquadra aqui ao nível da cidade de Guilmane. Segundo Lonso, porta-voz da PRM na Zambésia, a polícia está nesse exato momento a trabalhar com vistas a apurar as veracidades dos fatos em torno deste baleamento mortal que envolve polícia contra polícia. Estão a ser, nesse exato momento, ouvidos pelo Cernic para se trazer à superfície, ao detalhe, ao pormenor, todos os fatos que levaram à morte do nosso colega. Sumariamente, os indícios apontam para este erro de execução por parte de um dos nossos colegas. Onde é que aconteceu? O fato ocorreu no dia de hoje, por volta de 1h30 da madrugada, no bairro Kualano. Com imagens de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil para Mega TV Climane. Clubes, Federação Moçambicana de Futebol e a entidade gestora da prova máxima do futebol nacional ainda estão à procura de soluções para a viabilização da prova que deveria ter arrancado em abril, inviabilizado pela pandemia da Covid-19. Foi um encontro que durou pouco mais de 3 horas, em que o secretário do Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, os representantes da Federação Moçambicana de Futebol e da Liga procuravam encontrar uma saída para a viabilização da prova máxima do futebol nacional ainda este ano, e vem na sequência da carta que os clubes emitiram solicitando a intervenção do chefe de Estado para a solução da crise que afeta o desporto rei em Moçambique. Para os clubes, apesar do país ainda estar a registrar níveis alarmantes da pandemia, sentem haver mínimas condições para o arranque da prova, observando naturalmente as medidas de prevenção da Covid-19. Entretanto, os mesmos queixam-se da falta de fundos para sustentarem despesas de alojamento e deslocação. Como exemplo, falando a jornalistas no final do encontro, Gilberto Mendes disse que o Moçambola não pode continuar a viver de déficits a cada ano e sempre recorrer à intervenção do governo. Há que fazer um trabalho profundo de rebranding de todo o Moçambola e da forma como nós lidamos com este produto, que é um produto que é o orgulho da nação moçambicana, é o nosso principal projeto de futebol sénior e que não pode estar todos os dias a reboque de ser salvo por conta da intervenção do Estado a meio do campeonato ou a meio de qualquer crise que possa surgir. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, garantiu existir algum dinheiro que possa garantir o arranque da prova ainda este ano, mas com a situação da pandemia, as estimativas do déficit atual ascendem a pouco mais de 100 milhões de meticais, daí precisando do apoio do governo para o efeito. Embora em termos da direção da Liga, que a parte logística e o transporte aéreo esteja garantido, sentimos que os clubes precisam de algum apoio financeiro. Daí que esta comissão foi criada, vai procurar ver como é que nós podemos, portanto, ultrapassar o déficit, quer da parte da Liga, quer da parte dos próprios clubes. No final deste encontro, o secretário de Estado de Desportos criou uma comissão de trabalho constituída pelos representantes da sede, da Federação Moçambicana de Futebol, da Liga e dos clubes e decorreu a porta fechada, que deverá trazer mais detalhes sobre se o Moçambola arranca este ano ou não. Está tudo dito no Mega News no que se refere à informação. O regresso esse fica marcado para amanhã quando forem pontualmente 19 horas e atualize em termos de previsão de tempo para as próximas 24 horas. Até lá. Para Maputo teremos 27 graus de máxima e 18 graus de mínimo. Para Xaxai, 28 graus de máxima e 15 graus de mínimo. Para Inhambane teremos 26 graus de máxima e 16 de mínima. Para Beira teremos 27 graus de máxima e 18 graus de mínima. Para Tete teremos 31 graus de máxima e 19 graus de mínima. Para Climane, 27 graus de máxima e 19 graus de mínima. Para Nampula teremos 30 graus de máxima e 17 de mínima. Lixinga teremos 22 graus de máxima e 16 de mínima. Para Pemba teremos 26 graus de máxima e 23 de mínima.
Este serviço meteorológico foi oferecido pela Flitrek Moçambique. Rastreamento, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrek.co.mz.